Lição 2. A universalidade da ansiedade e da depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem 18,6 milhões de habitantes com transtorno de ansiedade. Isso representa 9,3% da população. É o país com maior índice de transtorno de ansiedade. A gente está dizendo transtorno quando a pessoa perde o controle, ela se sente travada, tamanha a ansiedade. A ansiedade a leva a uma situação de não conseguir fazer mais nada. É esse travamento, esse distúrbio que a gente está citando aqui. Né? A emoção passa do ponto de uma simples ansiedade para tomar o controle do cidadão. Outro índice importante também é com relação à depressão. O Brasil é o país que tem o maior índice de depressão na América Latina. 6% da população, 11,5 milhões de habitantes no Brasil possuem depressão. Lembrando que a depressão é uma doença, não é um estado de espírito. Depressão é uma doença física, ela é causada por desequilíbrios químicos nos chamados neurotransmissores e ela interfere diretamente nas sensações, no prazer, na forma de conseguir fazer as coisas do dia a dia, ter a atitude para realizar as tarefas, sentir alegria, sentir as emoções de uma forma equilibrada, né? A depressão leva a uma tristeza profunda. Triste nós ficamos, nem toda tristeza é depressão, né? Nem toda ansiedade é transtorno. A tristeza e a ansiedade são emoções naturais do ser humano. Porém, a depressão leva a uma tristeza profunda, uma tristeza que a pessoa não tem como sair dela, né? E leva também a apatia, falta de vontade, dificuldade de concentração, pessimismo, ao ponto da pessoa não conseguir sair de onde está ou tentar empreender qualquer atitude ou ação para sair desse problema. Mas por que isso acontece? Por que isso acontece com os crentes, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que têm Deus no seu coração, Jesus no seu coração? Mas por que isso acontece? Né? A verdade é que isso acontece a todos, né? A todos. Nós falamos na lição anterior, a depressão e a ansiedade atingem a todos. Apesar da gente ter hoje índices altos no Brasil, do nosso dia a dia, é um problema antigo. Comentamos alguns personagens bíblicos que passaram por problemas de ansiedade e por problemas de depressão, né? E hoje, no nosso dia a dia, nossa sociedade agitada do jeito que está, nos gera alguns problemas. A verdade também é que a nossa sociedade tem cada vez mais sabido tratar as frustrações e decepções que nós naturalmente passamos no nosso dia a dia, para que a gente consiga atingir posições maiores, para que a gente consiga progredir na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, no nosso estudo. A gente com certeza vai passar por frustrações e por problemas e frustrações essas que nós precisamos saber lidar. E parece que a nossa sociedade está cada vez mais sensível, cada vez mais incapacitada a lidar com esses problemas e essas frustrações. Talvez tenha sido o jeito que nós temos criado os nossos filhos, né? Só falando coisas positivas, só isso, só aquilo, e talvez tenhamos tentado protegê-los de algumas decepções e alguns problemas. Por outro lado, a nossa vida também está cada vez mais rápida, internet, celular, né? Quem imaginava que eu poderia me comunicar com alguém do outro lado do mundo de uma forma instantânea ou quase instantânea, frações de segundos, eu conseguisse trocar uma conversa, um chat, né?
com um dispositivo na minha mão. Isso traz muita informação para junto da gente, né? As mídias sociais, as redes sociais, a internet, com a capacidade que tem, traz muita informação. Isso faz com que a nossa sociedade entenda que tudo tem que ser rápido demais. E nós não temos mais paciência de esperar as coisas acontecerem. Isso gera ansiedade, isso gera depressão, isso gera frustração, porque as coisas não acontecem rápido, né? Isso tem causado grandes problemas e grandes mazelas no nosso dia a dia. Ansiedade e depressão, ansiedade uma, como é que se diz? É uma emoção que pode virar um transtorno. Depressão é uma doença e atinge a todos, tanto os crentes como não crentes. Essa é a edição número 2 da revista Palavra e Vida, edição número 64. A revista Palavra e Vida é editada e distribuída gratuitamente pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível no site da convenção, em batistafluminense.org.br. Essa é a edição 64, referente ao primeiro trimestre de 2020. Tem por título Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão e foi escrita pelo pastor Eduardo Luiz de Carvalho Faria. Essa lição número 2 trata da universalidade da ansiedade e depressão. Como já comentamos na lição anterior, a ansiedade e a depressão atingem a todas as pessoas, independente de credo, independente de nível social, independente de ter ou de não ter as coisas que deseja ter. Nosso texto básico é o Salmo 45, versículos de 1 a 5, mas eu vou ler o Salmo 45 todo. Como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas por dentro? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Percebemos que Davi está muito triste, né? Está muito abatido, né? Por que te perturbas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Davi está sentindo uma profunda tristeza por conta da situação que ele está vivendo. Ele está isolado, ele está longe das coisas que ele gostava de fazer, de conduzir o povo à casa de Deus, com louvores, com alegria, com cântico, com júbilo. E isso está incomodando bastante. Bom, o primeiro tópico da nossa lição diz aqui: a ansiedade e a depressão afetam o cristão, e o parágrafo já começa com sim. A ansiedade e a depressão afetam o cristão, né? Essas duas doenças, ansiedade enquanto doença, enquanto transtorno, né? E a depressão enquanto doença, elas afetam pessoalmente
os relacionamentos, né, do cristão e afeta o relacionamento do cristão com as pessoas em volta e o relacionamento com Deus, né? É importante a gente perceber isso. A depressão, ela é incapacitante. E se eu sou incapaz de conversar com alguém do meu lado, talvez, né, nem com Deus eu consiga conversar. De tão abatido, deprimido e para baixo que eu fique. E se eu não conversar com Deus, e se eu não ler a Bíblia, se eu não orar, naturalmente o meu relacionamento com Deus fica prejudicado. Ora, se eu deixo de falar com uma pessoa que mora na minha casa, uma pessoa do meu convívio, do meu trabalho, da escola, meu relacionamento com ela vai ficar cada vez pior. Se eu deixar de falar com Deus, o meu relacionamento com Deus vai ficar cada vez pior. E a impressão que se tem quando a gente se afasta de Deus, Deus não se afasta de nós, mas a gente se afasta de Deus, é que Ele está longe, né? A gente não conversa com Deus e a impressão que Ele está longe. E se a pessoa está nesse quadro de incapacidade de conversar, afetada pela depressão, deixa de conversar com Deus, deixa Deus de lado, ela vai entender, ela vai achar, ela vai sentir que Deus está longe, não está olhando para ela, não está vendo a sua situação. É difícil para uma pessoa com depressão orar, ler a Bíblia, falar com Deus, assim como é difícil fazer uma série de outras atividades, né? Lembra que a depressão é uma doença incapacitante, né? Ela tira a capacidade da pessoa de agir, reagir e fazer. Ela é uma doença química do nosso corpo, né? E precisa ser tratado de forma correta. O problema, e o que é um grande problema e acaba sendo um grande tabu, é que é uma doença, a depressão é uma doença física, né? Química, é o químico do nosso corpo, né? As reações químicas do nosso corpo. Nosso corpo é uma grande máquina que tem muita física, muita química e muita matemática, como a gente diz nos dispositivos hoje tecnológicos, né? Tem muita coisa disso embarcado, né? Os nossos intestinos são como se diz? Câmaras de reação, né, onde reações químicas ocorrem para absorver o alimento, passar para o sangue, absorver o oxigênio do ar. Então a gente trabalha com todas essas coisas, né? O nosso corpo funciona com todas essas coisas, com reações químicas. Por isso tem muito a ver, né, com o que a gente come. Se a gente come mal, se a gente se alimenta mal, se a gente dorme mal, as reações químicas vão ocorrer de tal maneira que o meu humor vai estar afetado, eu não vou estar bem, não vou estar disposto, não vou estar com condições de fazer as coisas. Então, por que a depressão é uma doença física? Ela aparece com sintomas espirituais, né? Por quê? Porque ela afeta o humor, afeta a capacidade. E ela vai ter como consequência afastar a pessoa de Deus pela incapacidade, já dita aqui, de orar, ler a Bíblia e falar com Deus. Então, isso é um grande problema, né? Por quê? Porque gera alguns mitos. Bom, tem alguns equívocos aqui, chamou equívocos, eu preferia até chamar de mitos com relação à depressão. É o segundo tópico da nossa lição, né? Ansiedade e depressão são apenas para os fracos. Mentira, isso não acontece. Isso não é assim. Ansiedade e depressão não são para pessoas espiritualmente ou psicologicamente fracas. Elas podem atingir qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Há de fato, alguns fatores genéticos que podem facilitar com que isso ocorra, né? A gente verifica hoje que existem fatores genéticos, por exemplo, que facilitam a pessoa se viciar em alguma coisa. Esses fatores, se submetidos às condições de colocá-la, por exemplo, num vício, vão levá-la facilmente a se viciar em qualquer coisa.
né? Ou em alguma coisa específica. Existem fatores genéticos que facilitam a pessoa a chegar a um ponto de ter uma depressão ou um transtorno de ansiedade. Porém, qualquer um pode cair nesse quadro de ansiedade e depressão. E nesse ponto é importante estar atento, porque nós podemos estar entrando num quadro desse. Não adianta a gente simplesmente negar, dizer que não é o meu caso, eu tô só assim mesmo, pronto, acabou. A gente precisa estar atento a essas situações, uma vez que o nosso país tem grandes índices desses transtornos, dessa doença, né? O problema é que muitas vezes a gente nega que tem esses sintomas justamente porque a nossa sociedade taxa as pessoas com essa doença de pessoas com fraquezas espirituais. Meu Deus do céu, eu quero que ninguém na igreja saiba que eu estou deprimido, que eu estou triste, chorando pelos cantos, porque todo mundo vai achar que eu estou em pecado, que eu sou fraco, que eu não estou lendo a Bíblia, né, que eu não tenho fé, né? Mas são coisas separadas, são coisas diferentes. E a gente precisa ter a informação, a noção de que isso ocorre, né? A ansiedade e a depressão, né, não são para pessoas fracas, muito pelo contrário, ela pode tornar as pessoas fracas e qualquer um de nós está sujeito a isso, né? Não sentir emoção ou não ter uma reação diante de uma situação não é normal. Todos nós sentimos emoções e todos nós temos reações. Todos nós temos medo. Medo é um sintoma, um sentimento de preservação. É normal ter medo. É normal que a gente fique ansioso por um presente, por uma conquista, por um resultado de um concurso. Enfim, é normal. É ansiedade sim. Mas a gente precisa aprender a lidar com essas situações, lidar com as frustrações que serão naturalmente geradas quando essas coisas falharem, né? Quando ou se elas falharem, né? O Salmo 42, então, a gente vê aqui alguém que está profundamente triste, né? O versículo 5 lá, frisei no final da leitura: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Davi estava lá obrigado a viver escondido, estava sendo perseguido, sente falta de coisas que ele fazia, né? E por conta disso estava triste, vivia muito abatido, né? Sofrendo por dentro, né? Porque estás me perturbando por dentro, né? Ó minha alma. Cuidado, não pensemos que somos fortes demais, acima de qualquer doença, porque isso pode nos levar a negar todos os sintomas, né? Não tenho doença nenhuma e eu não preciso de ajuda e eu posso chegar num ponto que fica impossível sair de uma situação, né? Para Deus nada é impossível. Sim, para Deus nada é impossível. Mas não vamos confundir uma doença física em que eu não busco as alternativas disponíveis para isso, tá? Com um milagre que Deus pode realizar, com certeza. Bom, e aí levamos ao segundo ponto. Então, ler a Bíblia e orar é suficiente para curar ansiedade e depressão, correto? Não necessariamente. Como a gente disse, se o camarada está com ansiedade, está com depressão, né, que é uma doença incapacitante, se ele está com um distúrbio de ansiedade ao ponto de ele ficar travado, estático, congelado e não consegue fazer nada, ele não vai conseguir ler a Bíblia e orar, né? E ele não vai dar abertura para outras pessoas para que elas façam isso. A pessoa tem de se isolar, né? E muitas vezes não conseguem pedir ajuda. Pedir ajuda é muito importante,
mas muitas vezes as pessoas não conseguem. Isso causa grandes problemas. A ansiedade e depressão, como já dito, são doenças emocionais que causam ou que aparecem, que provocam sintomas, né, de doenças espirituais. É bem verdade que se você se afasta de Deus apenas por não estar procurando a Deus, você vai ter uma doença que a gente pode dizer que é espiritual, né? Se você não está buscando a Deus porque não quer, em plenas capacidades de fazer, você vai ter uma doença que é espiritual. Mas se você está com ansiedade, depressão, transtorno de ansiedade e depressão e não consegue sair do lugar, também você vai ter os mesmos sintomas. A causa é diferente. Relação de causa e efeito. Esse é um grande problema nosso, né? Muitas vezes a gente a gente trata os sintomas sem tratar da causa. Repetindo, muitas vezes a gente trata os sintomas sem tratar da causa. Hoje é natural, por exemplo, que você vá ao médico com uma febre e o médico diz, isso é uma virose. Tá, existem muitas viroses. Como a gente vai saber se a virose é mais grave ou mais simples? Infelizmente, é um processo no geral, que a gente vê por aí, eu não sou médico, mas no geral, não volta e espera 3 dias. Se não passar, você vem aqui de novo. Se a febre agravar, você vem aqui de novo. Você tem que ficar esperando os sintomas para ver o que está acontecendo, para conseguir fechar o quadro. Um dia, quem sabe, a gente vai ter aquelas máquinas que aparecem nos filmes de ficção, né, que escaneiam o corpo todo da pessoa, tem todos os desequilíbrios mapeados ali. Seria um grande sonho. Né? Mas no momento que a gente tenha isso, trata-se os sintomas. Deu febre, você toma um antitérmico, mas febre é um sintoma, não é a causa, não é a doença. A febre é algo que seu corpo está fazendo para reagir a alguma coisa. Né? Então, se você trata os sintomas, você pode não estar tratando da causa raiz. E não tratando da causa raiz, a doença persiste. Então, cuidado. A depressão, a ansiedade, transtorno de ansiedade, causam sintomas que são sintomas espirituais. Tratar esses sintomas apenas não necessariamente vai curar a doença. Se são essas doenças, não vão curar a doença. Né? Ler a Bíblia, orar com a pessoa vai ajudar? Sim, mas se ela conseguir aceitar. Muitas vezes você chega para conversar com a pessoa não quer conversar, não quer te ouvir, vai ficar mais irritada e fica difícil. Né? O verdadeiro cristão não pode ficar deprimido, ansioso a ponto de ficar doente por isso. É uma cultura errada, gente. É uma cultura errada. Verdadeiro cristão não pode ficar deprimido. É difícil que a gente se entregue, realmente eu concordo que a gente não deve se entregar por qualquer coisa, mas pode acontecer o problema físico, o problema químico, e a gente tem que entender que isso existe. Não é sinal de pecado e desobediência necessariamente. Volto a afirmar, se você está em pleno funcionamento das suas capacidades mentais, emocionais, você deixa deliberadamente de ler a Bíblia e orar e vai viver uma vida de pecado, você vai ter todos os sintomas de uma doença que é apenas espiritual e ela é uma doença espiritual. Ponto. Tratamento espiritual. Ler a Bíblia, orar, voltar a Deus. Mas, se você está com ansiedade, com depressão e está travado por causa da doença, que a doença não deixa você fazer alguma coisa, então, ler a Bíblia e orar vai até ajudar se a pessoa conseguir ouvir. Mas, não tratando as causas, as consequências persistirão. Não tratando os sintomas, a doença pode persistir. E é isso que acontece com as viroses que eu acabei de falar agora há pouco. Você vai tomando antitérmico até o ponto que a doença agrava. Poxa, não era uma virose comum, ela não se curou, o corpo não reagiu naturalmente. E aí você precisa voltar ao médico para ter um tratamento adequado. Muitas vezes não é uma virose, é uma infecção bacteriológica e aí você precisa de um antibiótico adequado para que você possa reagir. Então, cuidado, não caia nesse ponto de entender que essas doenças são apenas causadas
por sintomas espirituais, ok? Porque, se você entender isso, soma-se a esses sintomas um outro, que é a culpa. E a culpa não vai ajudar em nada quem está travado. Quem está travado não vai conseguir sair do lugar se tiver, além de tudo, culpa. Então, senhores, muito cuidado por não conseguir sair da situação, sentindo-se culpado. Adivinha o que vai acontecer com a pessoa? Ela vai ficar mais deprimida, mais triste, vai entender que nada daquilo ali pode ajudá-lo, a sua fé não está ajudando em nada e ela vai para o buraco, né? Se afasta de Deus, fica totalmente longe e as coisas pioram. No versículo 7, o Davi colocou aqui um abismo, chama a outro abismo, né? Então, ao sentimento de tristeza que leva a culpa, leva a outro problema e leva a outro problema e a pessoa vai se afundando. Alguns crentes, alguns cristãos entendem, eu tenho total controle da minha vontade, né? Então eu posso ler a Bíblia e orar. Sim, um indivíduo sadio pode até ter, mas o indivíduo doente com ansiedade e depressão não o terá, né? E o tratamento para esse problema, ele vai além das disciplinas ou das condições espirituais. Ela precisa ter um tratamento químico, tem doença, remédio precisa ser tomado para que o corpo volte a equilibrar. Cuidado, né? Cuidado, a não confundir as coisas. Claro, quando você vê alguém triste, abatido, você vai aconselhar a ler a Bíblia e orar. É normal, é isso mesmo, tá certo. A gente começa tratando os sintomas, repito, mais uma vez, né? A gente começa tratando os sintomas. Mas, se a pessoa não consegue sair daquela situação, precisamos aconselhá-la, precisamos acompanhá-la para que ela busque um tratamento, busque um apoio de um profissional, né? Um profissional da área de psicologia, psiquiatria, enfim, aquele que vai ter condições de identificar aqueles problemas. Volto ainda, né? Nem tanto ao mar, nem tanto ao vento. Não é toda a tristeza que vai me deixar derrubado e eu não consigo reagir. Tente reagir, tem que reagir, tente fazer a pessoa reagir, né? Mas temos que ter uma medição equilibrada para entender se ela consegue ou se ela não consegue reagir. Isso nos leva ao terceiro subtópico do segundo tópico aqui, que é a questão do uso de medicamentos. O uso de medicamentos, às vezes, parece ser o fim do mundo. Por quê? Porque medicamentos para ansiedade, medicamentos para depressão, são os famosos medicamentos tarja preta, de uso controlado. Bom, acontece que esses medicamentos de tarja preta são medicamentos que mexem no sistema nervoso central. Estou falando de um sistema dentro do nosso corpo humano, com reações químicas que afetam diretamente o nosso raciocínio, as nossas emoções. Se o nosso raciocínio não funciona direito, então você entenderá que a pessoa está com uma doença espiritual. E não é assim necessariamente. Então, veja, são tarja preta porque são remédios perigosos se usado de forma descontrolada. Se usado de forma descontrolada, automedicação, coisa que o brasileiro ama fazer. O brasileiro economiza médico à vontade se automedicando. Errado, errado. Não podemos fazer isso, tá? E esses remédios são tarja preta porque o governo precisa controlá-los, porque eles podem, de fato, levar algumas pessoas a se viciar, se usam o remédio de forma errada. Porém, como eu falei, depressão é um desequilíbrio químico,
do nosso corpo. E com o desequilíbrio químico, eu não tenho outra forma de trazer uma reação química de volta ao seu equilíbrio se eu não compensar colocando os reagentes, né, que são necessários para que ela volte ao seu equilíbrio. Então vamos lá, exemplo bem simples, fiz um café e botei açúcar. Botei açúcar de menos, o café fica amargo, normal. O que você faz? Bota mais açúcar. E eu equilibro a reação, né? É uma reação química, eu equilibro, chego ao café com o gosto que eu quero e tomo. Não é isso? Então, uma reação química, se falta um reagente, eu vou botar reagente. Ah, mas você está transformando o negócio numa coisa muito simples. Não, eu estou explicando que há um desequilíbrio químico e que ele precisa ser compensado. E para compensar é necessário o uso, muitas vezes, de medicamento. O uso de medicamento não é o final do mundo. É um tratamento e deve ser feito acompanhado por um profissional. Não pode ser feito sem o acompanhamento de um médico, psiquiatra, psicólogo, enfim, quem o receite, ok? Precisa ser feito com o correto acompanhamento. E ele é uma bênção, não uma maldição, né? É ruim as pessoas entenderem, fulano toma remédio tarja preta. É um remédio mais forte, é um remédio perigoso, por assim dizer, se não for corretamente ministrado, mas ele foi feito, como todos os remédios que Deus nos deu sabedoria para criar, deu ao ser humano sabedoria para criar, ele foi feito para abençoar. E para abençoar, ele precisa ser tomado de forma correta. Portanto, se um irmão, um amigo, um parente está tomando remédio tarja preta para um determinado problema, é um problema químico, ele precisa do remédio. E o remédio é para trazê-lo de volta ao equilíbrio. E, se Deus quiser, até curá-lo, de preferência curá-lo, né? Então, não podemos olhar essas pessoas ou essa situação de forma, fulano toma remédio tarja preta. Não, temos que olhar de forma natural, tá? De forma natural. O que não pode, repito, e é mania do brasileiro, é a automedicação. Isso não pode ocorrer. Não pode, tá certo? Eles são remédios, são bênção e são que devem ser usados para o correto equilíbrio. Agora, há também situações que a gente vai ao médico, ele receita e muda o tipo do remédio, muda o tipo da quantidade e não consegue acertar, né? É o caso de mudar, de repente, muda de médico, tenta um outro médico até que você ajuste alguém que cuide bem do seu quadro, né? E mantenha-se em equilíbrio. Isso é muito importante. Bom, acima de tudo o que a gente está comentando e caminhando para a conclusão, é importante entender que ninguém está imune à ansiedade, um transtorno de ansiedade e à depressão. No entanto, nem tudo o que acontece no nosso dia a dia, nem toda tristeza é uma depressão, nem toda ansiedade é um transtorno. Isso só é transtorno, só é problema se você está começando a ficar travado e não consegue realizar alguma coisa. Se você sabe que está travado e consegue reagir, ótimo, continue reagindo, mas se necessário, busque auxílio, né? Tenhamos atenção ao nosso comportamento e ao comportamento do nosso próximo também. Será que alguém perto de mim está tendo esses sintomas de tristeza, de ansiedade, está travado, está fugindo ao controle, está fugindo ao meu controle? É difícil sair dessa situação, né? Por isso que a gente precisa viver em sociedade e viver uns olhando os outros, uns ajudando os outros. Precisamos estar atentos aos nossos próximos. Tem alguém perto de mim precisando, vamos ajudar. Eu estou precisando, peça socorro. Tenho que pedir socorro, eu tenho que buscar tratamento. Deus dá ao homem sabedoria para cuidar e para medicar
e para tratar todos esses problemas. Não é porque eu estou recorrendo ao médico que eu não confio em Deus. Muito pelo contrário, o tratamento normal, comum, é a medicina, o primeiro, né? Milagre é exceção, como a gente falou na lição anterior. Que Deus nos abençoe na nossa sociedade, nos use como luz nas trevas e sal do mundo para conseguir identificar aquelas pessoas perto de nós que estão com sintomas de ansiedade, de depressão e que precisam de fato de uma ajuda, precisam de fato de um tratamento. Deus nos ajude e a nós mesmos também, se tivermos caindo nessas situações. Fiquem com Deus. Muito obrigado.